dia 29 de janeiro de 2025, amém? Eu via um shopping, dia comigo, shopping. E esse shopping, irmãos, no mesmo momento eu via que algo lá fora estava acontecendo, não sei se era chuva, porque eu não estava do lado de fora. Só que eu estava nesse shopping e eu via um monte de gente saindo correndo. Alguma coisa estava acontecendo ali e todo mundo estava saindo correndo para fora do shopping, amém? E aí quando eu estava saindo também correndo, alguém gritava para mim dizendo, lá por onde os padeiros saem, porque tinha uma saída como se fosse saída de quem trabalha lá dentro, que é uma saída especial, não tipo de funcionários. Aquela saída lá tá mais perto, alguém falava para mim. E aí eu ia por essa saída para ir lá. Quando eu descia, eu me dava de conta que era na parte de baixo e eu estava nos alicerces daquele shopping. Ok? Grave o que eu estou dizendo. E eu via que os alicerces daquele shopping não estavam com uma estrutura boa para suportar aquilo ali que estava acontecendo. Amém? Então eu sabia que eu tinha que sair dali correndo. O sentimento que eu tinha era de pânico. Eu estava naquele shopping, debaixo dos seus alicerces, e eu via que parecia que tudo ia desmoronar. Estão me ouvindo o que eu estou dizendo nessa noite? Amém, amém. O que nós oramos? Nós oramos para que Deus intervenha. Se alguém entender isso antes, isolar aquele local, tirar as pessoas em segurança, é o que nós oramos para que Deus amenize os acontecimentos, amém? Mas eu vi isso acontecendo. Eu estava num shopping e algo muito sério estava acontecendo. Parecia que aquilo estava prestes a desabar. E eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Amém? Que Deus livre todos estes que estarão naquele local no momento desse acontecimento. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Amém? Pelo menos 6 pessoas morreram no desabamento do teto de um shopping center no Peru. O acidente aconteceu em Trujillo, terceira maior cidade do país e que fica a 500 quilômetros da capital Lima. Várias vítimas ficaram presas embaixo dos escombros. Além dos mortos, 78 pessoas ficaram feridas, 11 delas em estado grave. As causas do desabamento são investigadas. Morreram e mais de 70 ficaram feridos no desabamento do teto de um shopping no Peru. Entre os feridos estão 9 crianças e 11 pessoas em estado grave. O acidente aconteceu na cidade de Trujillo e o local atingido foi a praça de alimentação do shopping num horário em que muita gente estava por lá. Algumas pessoas ficaram presas sob os escombros, aguardando resgate. Outras tiveram mais sorte e conseguiram sair. As causas do acidente são investigadas. Só que eu estava nesse shopping e eu via um monte de gente saindo correndo. Alguma coisa estava acontecendo ali e todo mundo estava saindo correndo para fora do shopping, amém? E aí quando eu estava saindo também correndo, alguém gritava para mim dizendo, lá por onde os padeiros saem, porque tinha uma saída como se fosse saída de quem trabalha lá dentro, que é uma saída especial, não tipo de funcionários. Aquela saída lá tá mais perto, alguém falava para mim. E aí eu ia por essa saída para ir lá. Quando eu descia, eu me dava de conta que era na parte de baixo e eu estava nos alicerces daquele shopping. Ok? Grave o que eu estou dizendo. E eu via que os alicerces daquele shopping não estavam com uma estrutura boa para suportar aquilo ali que estava acontecendo. Amém? Então eu sabia que eu tinha que sair dali correndo. O sentimento que eu tinha era de pânico. Eu estava naquele shopping, debaixo dos seus alicerces, e eu via que parecia que tudo ia desmoronar. Estão me ouvindo o que eu estou dizendo nessa noite? Amém, amém. O que nós oramos? Nós oramos para que Deus intervenha. Se alguém entender isso antes, isolar aquele local, tirar as pessoas em segurança, é o que nós oramos para que Deus amenize os acontecimentos, amém? Hoje aprendemos a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo, amém? E os filhos de Deus e os do diabo, eles estão vivendo o mesmo ciclo. Ciclo de amizade, às vezes, né? Por isso que há tanta divisão. Pessoas que estão ouvindo ao diabo e pessoas que estão tentando ouvir a Deus. Só que isso causa confusão. Um exemplo, ontem na live nós falamos sobre esse assunto, né? Uma irmã perguntou, pastor, sendo que eu vejo alguns pastores que são homens de Deus, eu considero como homens de Deus, só que eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem outros que nós consideramos como homens de Deus e falam que a igreja vai subir. E aí, isso é uma confusão, o que eu acredito? E é bem verdade que traz confusão para o corpo. Amém, amém.
Só que a Bíblia diz que Deus ele trabalha com seus segredos, como foi a cruz. A Bíblia diz em Isaías 53 que sob as suas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que estava nele nos traz a paz, amém? Antigo Testamento que os judeus têm acesso. Como que eles não conseguem enxergar Jesus nesses textos? Porque eles são cegos, porque não querem abrir o coração para a verdade que poderia os salvar. Da mesma forma são aqueles que não acreditam no arrebatamento, amém? Eles tampam os olhos, fecham os ouvidos e não creem naquilo que Deus está trazendo como revelação, para que nós então sejamos salvos da ira do Senhor, porque Ele diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação através de Cristo Jesus. E então é dessa forma que discernimos os filhos de Deus e os filhos do diabo, amém? Nós oramos, Senhor, para as pessoas que estarão naquele shopping, Senhor, que o Senhor me mostrou. Nós oramos por livramento, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor intervenha. Nós oramos, Pai, para que, se possível, nem aconteça nada do que o Senhor tem mostrado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E este será mais um sinal de que o arrebatamento é pré-tribulacionista, que Deus está preparando a sua igreja para sair da terra.